Olá, muito bom dia. Hoje no TPM tem culinária. Nós vamos continuar falando das fases da criança e você vai saber tudo sobre a moda dos braceletes. Tudo isso e muito mais no nosso Tudo pra Mulher dessa segunda-feira, que começa agora. Para começar o programa de hoje, eu converso com a psicanalista Anne-Lore Schumann sobre a questão das fases da criança, né, Anne-Lore? Semana passada a gente já começou a falar sobre essa questão das fases da criança, não deu tempo para a gente concluir o assunto, né, Anne-Lore? E hoje a gente vai dar uma revisão no que foi falado e continuar falando sobre essa questão, né? A vida da criança é dividida em diversas fases? Bom dia, Cláudia. É um prazer retornar aqui contigo no programa. A criança tem várias fases. Depois tem a latência, e depois tem a adolescência e a adultez, né? A gente é feito de fases, né? Mas a infância é uma das principais fases da vida justamente porque a personalidade, né, do ser humano é formada nessa fase, né? Sim, sim. Só que a personalidade do ser humano, como é um ser falante, ele está em constante mudanças. Então, essa etapa assim, inicial, que vai até a latência, é bem importante para o desenvolvimento da criança, porque deixa marcas bem importantes e que se tornam inconscientes. E isso marca depois a sexualidade do adulto, inclusive a sua maneira de amar e a sua maneira de trabalhar. Tem a ver com a sexualidade infantil. A partir de que momento, Anne-Lore, que a criança ela percebe o mundo, né? Quem são os pais, né? Quem é ela? Existe algum tempo para ela perceber isso? Existe um tempo, nós somos feitos de tempo, né? E nascemos numa família. A família tem duas funções muito importantes, que é preservar a espécie e educar a criança para que ela possa ser um ser social, um ser que possa também ir para a sociedade e criar a sua própria família. Essa é a função da família, educar e preservar. Criar para o mundo, né? Isso, para o mundo. Então, a criança, quando nasce, ela cai na linguagem daquela família. E também ela é precedida por muitas frases, né? A menina, quando imagina ter um bebê, quando ela é criança, ela já está pensando e falando com as suas bonecas sobre aquele bebê que ainda não chegou. E o pai da mesma forma, né? Com certeza. A criança ela não tem muita noção do tempo, né, Anne-Lore? Se a gente perceber uma criança de 2 anos, que ainda é um bebê, né, ela trata uma criança recém-nascida de bebezinho, olha o bebezinho, né, como se ela fosse muito mais madura, né? Tem essa questão, a gente já tem esse lado, principalmente as meninas, né? A gente já tem esse lado maternal aflorado desde o momento que a gente nasce, né? Não é desde que nasce, né? Porque quando se nasce um bichinho, com muita pouca capacidade. A família é que vai possibilitar que essas condições possam vir a se tornar uma criança. Né? A criança precisa aprender muita coisa para se tornar uma criança. Mas como nós não nos lembramos dessa etapa primeira, que seriam as primeiras fases, nós nos lembramos, com a latência, vem uma repressão muito grande das pulsões e das nossas dramas familiares e nossas histórias que nós vivemos na infância. Então, nós lembramos dessa etapa de brincar com as bonecas, de fazer de conta que é um bebê, que é um desejo da menina, né, de poder ter um bebê. E isso marca também depois o bebê que ela vai ter, né, de verdade, digamos. Já começa aí. E a fase oral, né? Que fase é essa? Da criança, né? A fase oral é a primeira fase e é a forma com que ela recebe o mundo. Ela recebe o mundo através da boca, mamando, sentindo aquele calor, e o leite da mãe é o primeiro contato com o mundo. E aquela satisfação que ela tem em beber, em sugar, inaugura o primeiro prazer da criança, em sugar o leite. E isso marca como um desejo. Já não fica mais só fome. O ser humano não é feito só de instinto. Ele tem uma pulsão. Em função desse desejo que marcou a criança, ela vai sempre querer voltar a ter aquela satisfação. Anne-Lore, muitos psicólogos, psiquiatras, psicanalistas afirmam que a criança que não tem esse contato
com a mãe, né, de tomar o leite materno aí, ou esse contato é retirado muito cedo, por exemplo, a criança mama um mês só, a mãe não volta, né, a dar o peito para a criança aí durante até os 6 meses, que é indicado pelos médicos aí, de que essa criança, por não mamar durante o tempo certo, ela futuramente, aí na fase adulta, ela teria tendência à obesidade. Isso tem a ver ou... Seria mais pelo reverso, digamos. Pela questão de não ter esse contato, né? Porque é um pouco de mito isso. É um mito, porque sempre a gente está insatisfeito com o que recebeu na infância. Então, assim, quando nós somos sempre adultos, há uma insatisfação. Porque nós recebemos algo muito forte, né? Um prazer muito intenso, e aquilo nós queremos retornar e nunca conseguimos plenamente. Então, há uma insatisfação. Isso é coisa de adulto, né? Reler a sua infância. Porque a criança, quando mama, mesmo que seja um mês, ela vai depois receber uma comida de forma... Ela vai ter essa... Vai continuar sugando, porque ela não tem condições ainda de mastigar os alimentos nos primeiros meses. Alguém vai dar a mamadeira. Então, essa função mãe, que nós falamos semana passada, é o que garante que ela tenha essas necessidades e essas satisfações que ela precisa. Só que para a mãe, às vezes, é duro não ter tudo aquilo para a criança. Então, ela fica também sentida, né? Não passa isso muitas vezes para o filho, né? É uma insatisfação dela como pessoa, que não pode dar tudo aquilo que ela queria, talvez uma coisa ideal, né? Que a gente tem uma idealização, às vezes, de ser mãe e dar tudo para o filho. Mas isso não é possível. Mesmo as mães que nunca amamentaram, elas vão dar leite e amor, né? A comida está muito relacionada. Mesmo não sendo no seio, né? Mesmo não sendo no seio. Mesmo sendo pai a dar uma mamadeira, a babá. Sim. E aquela amamentação, Anelore, prolongada, né? Aquela criança que já tem 4 anos e ainda mama no seio da mãe. É de se perguntar, né? O que está acontecendo que precisa manter a criança mamando no seio ainda, ou na mamadeira. Por que a criança precisaria tanto tempo? Porque quando começa a aparecer os dentes, a criança começa, inclusive, a morder o seio da mãe. Né? Então, inclusive, ela já tem condições de comer. Então, essa passagem para outros alimentos faz com que ela se torne mais independente da mãe. Né? A mãe, às vezes, quer manter a criança dependente dela. Só come a comidinha da mamãe em casa. Aí não come a comida da creche. Né? Então, todas essas questões... E muitas vezes a mãe fala assim, ele ou ela, né, a criança, tem uma dependência, né, não consegue largar e por isso mama até, às vezes, 6 anos. A gente vê relatos de crianças que mamam no seio da mãe até os 6 anos. Essa dependência, na verdade, é a mãe que tem do filho. A mãe não tem um filho, na verdade. Essa mãe que precisa tanto de um filho, ela não tem um filho separado dela. Ainda não é uma criança. É uma extensão dela. Não é um ser à parte. São situações que marcam... desejos próprios. Isso, não tem uma divisão. Não tem função pai funcionando naquela mãe. Porque a função pai mostra que tudo tem um limite. Que não dá para ficar, por exemplo, um bebezinho mamando meia hora no seio da mãe. Porque vai machucar o mamilo, né? Também não pode ficar tanto tempo a mais. Para que tanto seio? Né? Sim. É de se perguntar. A psicanálise diz que falta função pai nessas mães que acham que são tão poderosas e que só elas é o suficiente para a criança viver. Daí depois ela não consegue se socializar na escolinha. E essa criança se torna um adulto dependente, por exemplo, dependente dos pais para tudo? Dependentes dessa ideia de que existe algo que sacia tudo, que não tenho, que eu vou em busca daquilo, ou então cria uma dependência de drogas ou de álcool em função de que deseja essa situação onde não falta nada. É como se tivesse um amor completo. Então, é uma marca que às vezes acontece por excesso. Sempre falta algo, né? Anelore, tu estás ministrando agora, amanhã, né? Às 17 horas, um seminário anual de psicanálise, a interpretação dos sonhos. É possível interpretar os nossos sonhos? É possível. Freud, em 1900, escreve esse livro, A Interpretação dos Sonhos, para relatar o seu achado. O que ele encontrou? Ele encontrou que, além do consciente, nós temos inconsciente. E esse inconsciente, ele se manifesta nos sonhos, se manifesta também na nossa maneira de se relacionar, quando a gente troca um nome pelo outro, nos xistes, nos atos falhos. Se chama de ato falho, né? Isso.
Então, ele é uma manifestação. Para poder entender os sonhos, cada um precisa falar sobre ele, né? Então, o Freud escreveu esse livro para mostrar ao mundo, ele quis socializar esse conhecimento dessa descoberta do inconsciente. E como lembrar, né? Porque muitas vezes a gente sonha durante a noite e lembra no meio da noite, chega no dia seguinte já não lembra mais. De repente anotar ali o que sonhou, isso é para poder função interpretar. da repressão. Nós esquecemos os nossos sonhos da mesma maneira que esquecemos a nossa sexualidade infantil e nossos grandes amores, né, que é pai e mãe. Então, a mesma maneira que a gente esquece os sonhos, esquecemos a nossa sexualidade infantil e achamos que a criança não tem sexualidade, né? É o mesmo mecanismo. Nelore, para quem quer participar, as inscrições, ainda pode fazer inscrições? Sim, tem? Sim, estão abertas. É pelo telefone 3024 2829, é na Escola de Psicanálise e Poesia, né, que fica na Rua Cabral 225, no bairro Rio Branco, em Porto Alegre. Nelore, muito obrigada pela presença aqui no programa. Adorei te receber novamente. Muito obrigada também. Beijo. A gente vai para o intervalo e já está de volta com mais TPM. Fica aqui comigo.